Em seu segundo livro, Confronting Affirmative Actions in Brazil, você levou a questão das cotas no Brasil para a realidade dos Estados Unidos. De onde você sentiu a necessidade de fazer o cruzamento das duas realidades? Bom, tá aqui meu livro, Confronting Affirmative Action in Brazil, University Quotas, Quota Students and the Quest for Racial Justice, é o título e mais o subtítulo. O que me levou a isso é que a minha pesquisa sobre relações raciais é comparativa, Brasil e Estados Unidos. E uma das críticas que se faziam à política de cotas no Brasil é que elas eram importadas dos Estados Unidos, que elas eram alienígenas, que o Brasil não precisava disso, porque o Brasil não é racista, não somos racistas. Então, eu fui estudar a ação afirmativa nos Estados Unidos. Então, para começar, os Estados Unidos nunca tiveram cotas. As cotas são inconstitucionais nos Estados Unidos, mas não no Brasil, segundo a Constituição de 1988, a Constituição brasileira. Então, isso já é um problema, né? De dizer, isso aí é importado. Tem um monte de coisa no Brasil que é importada e não causa tanta celeuma. Mas, nesse caso, né, a ação afirmativa surgiu nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não têm cota. Onde existem cotas são na Nigéria, na Índia. Lá as políticas de ação afirmativa são em formato de cotas, como no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu achei necessário enfatizar. Mas, antes mesmo disso, eu quis fazer essa comparação porque, eu trabalho nos Estados Unidos, eu dou aula nos Estados Unidos, então era importante para mim publicar uma versão em inglês para que os meus alunos, minhas colegas pudessem se inteirar da minha pesquisa. Uma coisa que me levou a fazer o livro mais acessível a um público de língua inglesa foi introduzir um capítulo, na verdade, é a introdução desse livro, que é diferente do original, Pioneiros, que foi onde eu explico por que o Brasil é importante. Por que o Brasil é importante para os Estados Unidos? Por que as relações raciais no Brasil são importantes para os Estados Unidos? Porque os dois países têm um histórico de comparação. Eles vivem se comparando um com o outro em termos de raça. Então, eu digo que a raça age como um espelho para os dois. Os Estados Unidos falando, olha, no Brasil não existe racismo, então eu conto como negros americanos pensavam em migrar para o Brasil, porque lá nós vamos ser felizes, não vamos ser perseguidos, não tem racismo no Brasil. E os brasileiros olhando para os Estados Unidos, até hoje ainda tem muito brasileiro, não, os Estados Unidos são tão racistas, nós não, né? Aqui é uma democracia racial. Então, eu argumento nessa introdução como os dois são diferentes, mas eles também têm muitos pontos em comum, né? A começar pelo racismo. O fato de o racismo se manifestar diferentemente em sociedades diferentes não quer dizer que ele não exista num país e exista no outro. O restante do livro eu mesma traduzi, do Pioneiros eu traduzi para o inglês e atualizei alguns dados, né? Porque Pioneiros é de 2013 e Confronting Affirmative Action é de 2017, mas aquela mesma abordagem de se falar em identidade racial, que é um tema também importante nos Estados Unidos. Como é que se forma, como é que a pessoa se vê como negro, principalmente em sociedades que oprimem o negro. E contar também a história desses alunos, que eu acho muito importante, porque é difícil ser o primeiro, a primeira a fazer alguma coisa.